Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal Pausa Técnica, daqui o Cirilo Luís. Mais um vídeo aqui, penúltimo, aqui da rúbrica das guias da off-season, onde agora vamos para o Canadá, falar dos Toronto Raptors, que tem-se falado um bocadinho deles, Kevin Durant, Giannis, esses nomes vieram aqui à baila nos Raptors, exato. Embora de Giannis não me espanta, sinceramente, porque Masai Ujiri, que é o que comanda as operações aqui dos Toronto Raptors, já era um grande fã do Giannis. Grande fã do Giannis antes de ele entrar para a liga, porque para a malta que lá está que não sabe, no draft do Giannis, já não lembro exatamente o ano, mas pronto, os Raptors não tinham pico de primeira ronda, não tinham, e andavam a ligar para as equipas, pico 12, pico 13, acho que era mais ou menos por aí, tentavam para ficar com essa pique, lá está, a 12 e a 13 desse ano, e para ter para, lá está, tentar draftar o Giannis Antetokounmpo. Aliás, agora que estou a ver, exato, tentaram a pique 12, depois falharam essa pique, ok, depois tentaram a 14, que também falharam, em que davam piques, lá está, piques deles do ano não sei o que, protegida e tal, não convenceu. E depois a pique 15, que foi os Bucks, que ao que parece também não, nem quiseram coisa e draftaram, lá está o Giannis. Foi que calhou o Giannis na pique 15 desse draft. Pois, e não esquecer que também os Toronto Raptors, quando foi aquela, não vou dizer ameaça, mas quando se falava a questão que o Giannis podia ser free agent, acho que era em 2021, acho que era em 2021, havia equipas, mas está na NBA, não eram todas, mas havia algumas equipas que já em 2019, 19 ou na época de 19-20, mas era principalmente mais no verão de 2019, já estavam a preparar, exato, já estavam a preparar o seu cap space para ter ali uma max, não é? Max slot para buscar os Giannis lá está, nesse verão, que ele ia se tornar free agent. E uma das equipas era os Toronto Raptors. Para além deles também tinha os Miami Heat, que até nessa altura, lá está, os Miami depois fizeram a questão foi o tal sign and trade do Jimmy Butler, é verdade, mas mesmo assim já estavam ali a orquestrar a seu cap space para esse ano. Outra equipa era os Dallas Mavericks, também já estavam a preparar e também a aproveitar que o contrato de Luka Doncic era de rookie, não é? E depois tinham feito aquela troca do Porzingis para Nova York, em que conseguiram receber ali alguns contratos que lá está, não eram, ou seja, eles deram para Nova York contratos expirantes e eles receberam na mesma contratos que, mesmo assim, eram de 2 anos, ou seja, não eram expirantes, mas eram de 2 anos, ou seja, servia perfeitamente para a timeline, para o tal verão de 2021. Ou seja, várias equipas, os Lakers também, que estavam a preparar o cap space, e aliás, eles tinham buscado nesse verão de 2019 o irmão de Giannis Antetokounmpo, o Costas, e os Raptors, lá está, a mesma coisa, os Raptors que também estavam para o seu cap space, não tinham renovado, acho que não tinham renovado na altura o Laurie, não é? Que ele estava elegível para renovar, e eles não renovaram, depois lá está, saiu o Kawhi, saiu, lá está alguns jogadores, Marc Gasol, por aí fora, pronto, também ajudaram essa questão, lá está, do cap space. Mas isto é o ponto no sentido de mais Ujiri foi sempre grande fã do Giannis. Sempre, antes até do seu próprio draft, não é? Ele na noite do draft ainda queria buscar, mas não conseguiu. E por isso agora fala-se muito da questão de poder vir cá. E é verdade que os Raptors, uma coisa é certa, pegando a questão do draft, eles picos têm. Eles podem dar, eles têm todas as suas picos para dar e podem fazer uma jogada, que é bater à casa de Milwaukee e dizer, ora bem, noite do draft não temos a pico número 9, damos a pico número 9, damos a pico 2026, 2028, 2030 e 2032, que já está disponível, lá está após a noite do draft. Podemos dar isso, lá está, estas 5 picos, ainda podem dar pick swaps, lá está, 27, 29 e 2030. Ou seja, no total podem, se os Bucks forem à caça de picos, os Raptors podem chegar lá, embora seja um all-in descomunal, mas era dar 5 picos de primeira ronda e 3 picks swaps, e se calhar ainda podiam dar ali, olha, esta pick de segunda ronda, pick 39, que não é assim tão má.
não é assim tão má. Uh, Pá, e depois lá está, claro. Depois eles têm aqui contratos até porreiros para, para meter, lá está, e para dar aos Milwaukee, para equiparar os ordenados, e depois a equipa está fora da first rate, embora aqui aparece como 196, mas isto está desatualizado, porque estava com baseado se a pique dos Raptors fosse a pique número 7. Olha, como passou para a 9 na noite de lotaria, caiu 2 lugares, fez com que a equipa, lá está, vai baixar este valor, porque lá está, pique número 9, o nível de salário vai baixar. Vai baixar, baixa isso, e por isso a equipa fica com abaixo daqui da First Apron, por isso tem na mesma não tem aquelas restrições todas, lá está, da First Apron. E pronto, estou a dizer agora aqui um cenário, lá está, para a troca de Giannis. Agora, Giannis e Kevin Durant, eu uh, aí seria ter que dar muita coisa. E aí vai ter que haver um Scottie Barnes em cima da mesa. Quase certeza. Acho muito difícil. Porque Scottie Barnes é o jogador mais valioso desta equipa. Porque o Brandon Ingram, apesar da renovação que ele fez, não é má renovação, até para ser trocado, mas há muita gente que está de pé atrás do Brandon Ingram, principalmente as suas questões físicas e até nível de rendimento, que tem sido um bocado inconstante. RJ Barrett, o RJ Barrett, falando de inconstante, de não ser constante ou regular, o RJ Barrett é um dos casos, e pronto, é um bocado, acho que é um bocado complicado ter os dois. Eu ficava surpreendido se eles conseguissem dois. E aí tinham que varrer tudo. Picos primeira ronda, picos swaps, picos segunda ronda. E tinham que envolver jogadores com, com mercado. Vamos dizer, com mercado ou com realmente valor. Sinceramente. Mas pronto. Foi-se falar neste cenário. Eu percebo a intenção do Giannis e do Kevin Durant para ir para a questão do Oeste, os dois, e ver o que, mas lá está, ir para os Raptors e depois apanhar o que sobra dos Raptors depois da troca de Giannis do Kevin Durant, não sei realmente se isso será benéfico para eles, sinceramente. Porque não podem esquecer, os Raptors podem trocar e tal, Kevin Durant e os Giannis, mas tem que dar peças e tem que equiparar os contratos. E os dois ganham o Supermax de 35%, ou seja, tem que dar 70% do cap neles, não é? Por isso, não sei não. Falando de cap, a equipa, este 5 titular todo, ocupa o cap space todo da equipa. Yeah. O pessoal pode dizer, foi um 5 titular que ocupa o cap space. Sim, ocupa o cap space todo, embora não acho que haja aqui overpaid à vista. Scottie Barnes a ganhar os 25% do cap. O Brandon Ingram está perto dos 25%. Lá está, a diferença é meio milhão. O Scottie Barnes ganha mais meio milhão com o Ingram. O Quickley está a ganhar aquele contrato de 32 milhões e meio durante não sei quantos anos, até 2029, que para que, ok, é sempre o mesmo valor, mas a nível de cap vai baixando, ou seja, este ano está a 21%, para o ano é 19%, por exemplo, ou seja, vai sempre baixando, depois 17,5%, depois por fim acaba no último ano 28, 29 com quase 16%. RJ Barrett, 18%, RJ Barrett que está elegível para renovar, mas eu não acredito que vá renovar, porque primeiro tem mais outro ano de contrato, ou seja, tem a época 25-26, ainda tem mais contrato 26-27. Depois há estas questões das trocas, se os Raptors querem, lá está, sempre buscar um Kevin Durant ou um Giannis, acho, por exemplo, o contrato do RJ Barrett é apelativo para eles meterem em cima da troca, e não é assim um mau contrato. Ele lá está ainda por cima de 2 anos, não é assim um mau contrato. Depois Jacob Poeltl também não é mau contrato, e aliás é o jogador que tem, pode ter só esta época de contrato, porque no próximo verão tem uma player option de 19, pelo mesmo valor que ele vai receber esta época, 19 milhões e meio. E o Jacob Poeltl, que é sempre um mesmo jogador falado na questão, lá está, de trocas, se vai sair, não sei o que, sei o que mais. Poeltl também está elegível para renovar, só que lá está, tal como o RJ Barrett, é um bom contrato. Aliás, os dois fazem um bom contrato. Lá está, os dois quase equiparam um contrato de um Giannis ou no Kevin Durant, por exemplo. Estão a ver? Os dois podem ir. E lá está, acho que são os dois jogadores que realmente a equipa vai tentar fazer qualquer coisa. Se
forem por esse caminho das trocas. Vamos ver. Quem está elegível para renovar contrato é o Ochai Akbaji, porque vai entrar no contrato de rookie. Sobre ele tem-se portado bem. Lá está, é um bom 3D player, sinceramente. Jogou alguns jogos a titular, é verdade, mas aproveitou a questão das lesões. Lá está, quando o Brandon Ingram nem se estreou, por exemplo, na equipa. Scottie Barnes teve, lá está, muitas vezes lesionado. Antes o Brandon Ingram estava lá está, estava o Bruce Brown, mas também muitas vezes lesionado. E o Okawaji aproveitava e fazia lá os seus joguinhos a titular. Se os Raptors vão renovar com ele ou não, lá está, também depende dessa questão do mercado de trocas. Se ele estiver envolvido, os Raptors podem dizer: não vamos renovar contigo porque podemos precisar do teu contrato e não sei pá, e ver se conseguimos fazer a troca e precisamos do teu contrato e não vamos renovar, porque lá está, ao renovar já não fica elegível para meter em trocas. Sobre valores, se caso houver negócio, é assim, o Akbaji, lá está, eu até gosto dele, sinceramente, eu gosto dele. Agora, será que chega aos 20 milhões? Será que ele merece chegar a esse patamar? Eu acho que não, sinceramente. Não acho que ele chegue a isso. Sinceramente, acho que já é um bocado exagerado, a meu ver. 20 milhões, acho que é coisa mais baixo que isso, um bocado, sinceramente. Pá, é o que eu acho, sinceramente. Eu acho que se calhar na casa dos 17 milhões que dá 10% do cap e mesmo assim já começa a ser coisa, é pá, assim, esses 17 milhões. Se calhar eu lá está, ia pela mid-level, sinceramente. Lá está, 14 milhões anuais, acho que já faz mais coisa. Agora 20, acho que já é overpaid, sinceramente. 17 também um bocado, eu acho que lá está, ia pela mid-level, sinceramente. Mid-level, 14 milhões, porque eu gosto dele, eu já sigo a carreira dele, lá está, de Kansas, em que ele foi campeão. Ele veio um bocado tarde para a NBA, é verdade. Ele atualmente acho, já tem 25 anos, exato. Porque ele já veio um bocado mais tarde, mas eu gosto dele, sinceramente. Acho que é um jogador que cumpre no que lhe pedem, que lá está a vir do banco, sinceramente, e acho que é o papel dele, ideal para ele, a vir do banco e fazer as suas tarefas defensivas e também marcar lá está os seus lançamentos, que teve uma época interessante nesse sentido, de 50% a 40%, exato, 50% de eficácia de campo e 40% de triplo. Yeah. Lá está, o resto aqui dos reservas, se tivermos a ver com atenção, é tudo malta basicamente que tem contratos rookies, o Grady Dick, o Agbaji, lá está como eu falei, Jacob Walter, foi rookie no ano passado, o Magogo, ou seja, é tudo malta lá está que ainda está a fazer os seus contratos de rookie e pronto. Tem contratos aqui não garantidos: AJ Lawson, Colin Claxton e depois Jamison Battle, mas são contratos mínimos, por isso, se a equipa não garantir estes contratos, eles depois vão ter que buscar alguns jogadores, lá está, para compensar, obviamente. Mas sim, estes Raptors, uma coisa engraçada, estes Raptors que parece que estão aqui a fazer lá está, uma espécie de retool, não foi um rebuild, foi uma espécie de retool, com as trocas que depois tiveram lá estado o Agiano Nobe e de Siaka, em que conseguiram nestas trocas o Noel Quickly, ao J. Barrett, não é? Depois conseguiram, graças às picks que receberam dessas trocas, foram buscar o Brandon Ingram e também, juntamente também com isso, o Bruce Brown, lá está, que também veio da troca do Siakam, ajudou para a troca do Brandon Ingram. Também lá está, foram buscar o Agbaji, não para essas trocas, foi do Olinik, mas lá está, é uma equipa que não é totalmente vinda do draft, não é? O Poeltl embora teve uma passagem dos Spurs e depois na tal troca do Kawhi Leonard e depois voltou para lá, mas estes Raptors é uma equipa, não sei se o Masai Ujiri quer já dar este grande passo, fazer uma espécie de all-in. Aliás, o Masai Ujiri não é muito coisa de fazer grandes revoluções a dar coisa. Mesmo que a malta pode pegar no exemplo da época dos 8-9, que foram buscar o Kawhi, é verdade, e hey, mas trocaram de Mar DeRozan, é verdade, que era franchise player daquela equipa. Sim, mas se veste o Kawhi e o Danny Green, pronto,
E pronto, ok, os Raptors eram uma pick de primeira ronda. Sim, mas a pick de primeira ronda naquela altura para os Raptors era... E acabou por ser, pick 20 e tal para os Spurs, não é? Não era uma pick que lá está muito valiosa. E como eu digo, receberam 2 titulares. O Kawhi Leonard, não é? Que foi o Finals MVP, e o Danny Green, que foi também titular na equipa que foi campeã. Ok, da DeMar DeRozan, mas era o Jacob Poeltl. Mas Jacob Poeltl, meus amigos, nessa altura, em 2018, era pá, o terceiro posto, ou quarto, já nem me lembro. Não era o que era o posto que é agora. É isso que eu queria dizer. Depois, claro, também foram buscar depois o Marc Gasol, que funcionou muito bem, mas lá está, foram trocas muito sem grande risco, sem grande. Lá está, não houve assim muito não é atrevimento, é não deram assim muita coisa, lá está, e acabou por resultar. Mesmo o Ibaka, embora o Ibaka isso foi antes, não é? Do Kawhi, do Marc Gasol, mas foi, lá está, um jogador, um Terence Ross, e não sei o quê, tipo, pá, foram trocas, resultou tudo bem, que depois deu título, lá está, juntamente com o Kyle Lowry, que passou a ser, lá está, o principal líder da equipa, mais os outros jogadores que lá está à frente, Van Vliet, lá está o Siakam, o Giannis Nobi, não é? Acabaram por ganhar, por isso, não sei se o Masai Ujiri, lá está, com estas está a tentar, ok, eu estou a perceber aqui a questão, ele está a fazer aqui umas trocazinhas, não sei o quê, embora as trocas do Siakam e hoje o nome eram claramente para não perdê-los a zero, porque ele já perdeu, por exemplo, o Fred VanVleet, e ok, tentar aqui, trocar aqui a colado, sei que é para ter uma equipa, ok, fixe. Sim, agora, Giannis, é verdade que é um dos tops da liga, é uma super estrela, está, tal como o Kawhi era uma super estrela em 2018, embora havia aquelas questões físicas, não é? Prontos, mas mesmo assim, Kawhi deu-lhes o título, ajudou muito para ter o título. O Giannis, a questão é que o Giannis não é dar só uma pique primeira ronda e sei lá, o Scottie Barnes. Quer dizer, Scottie Barnes, pique primeira ronda e mais qualquer coisinha de piques, talvez convença. Por exemplo, primeira ronda poderia ser esta pique 9. E mesmo assim, não sei. Eu acho que os Bucks, sinceramente, que tudo bem, o Giannis deu muita coisa, pá, título e tudo mais alguma coisa àquele franchise, mas eu estou muito curioso para saber a questão dos Giannis, já disse isso, como é que vai ser o pacote da troca? É que eu estou à espera realmente de uma coisa louca de piques. Pá, os Bucks têm que pedir piques, que ainda por cima eles não têm assim piques, e eles têm que pedir porrada de piques. Lá está, se uns Raptors bater à porta, eu se fosse os Bucks, pá, claro que se não meterem o Scottie Barnes em cima da mesa e meter esses contratos como o RJ Barrett, Poeta, não sei o quê, e o Akbaji, por exemplo, eu pedia na mesma, lá está, as tais piques. Pá, porque é o Giannis, meu. E depois é tal cena, e o Mical, depois é tal cena, troca de Mical, troca de Rudy Gobert, custaram 5 picks de primeira ronda. 5 e mais uma pick swap, qualquer coisa. Mano, agora estamos a falar do Giannis. Giannis, mano, tipo, é tipo, tens de pedir mais. Porque lá está, se não chegas a um ponto, podem ser gozados como o Masai Ujiri, desculpem. O Nick Harrison, não é? Que pronto, fez aquela troca coisa. E atenção, o Nick Harrison, é verdade que só foi uma pick, uma ronda, acho que foi uma pick swap, sei o quê, e foi o Anthony Davis e o Max Christie que estava-se a valorizar. Mas os Raptors não mandaram, não tem nenhum jogador aqui tipo Anthony Davis, não é? Embora tenha Scottie Barnes, sim, podia ajudar nessa questão de futuro, mas não sei se Scottie Barnes com uma pique, o pessoal, como é que ia reagir a Milwaukee? Acho que ia pedir mais, não é? Porque é o Giannis, sinceramente, nada de rebaixar a questão de Scottie Barnes, nada disso. Mas, porque Scottie Barnes também não podemos esquecer que é um jogador que também, de volta e meia, tem tido azares de lesões, ausências, por causa lá da coisa ocular e isso tudo. Mas pronto. Como eu disse, eles estão abaixo da First Apron, tem a questão de free agent, Chris Boucher, que é o mais veterano, é o veterano da equipa, o Chris Boucher. E se calhar, sim, Chris Boucher deve ser, eu diria, ele já deve estar lá, pelo menos, a jogar quando já é o único que é campeão. Exatamente, é o único que foi campeão. Yeah. É o único resistente
o único resistente que foi campeão dos Raptors. Exatamente, embora jogava garbage time, não é? Por exemplo, 28 jogos na época regular e 2 jogos nos playoffs, mas 2 jogos nos playoffs, média de 2 minutos, não é? E na fase regular, 28 jogos, média de 6 minutos. Era mesmo garbage time, mas é o sobrevivente desta. Lá está, do título. O resto não está ninguém. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui com o Chris Boucher. Depois tem o Temple, pronto, já é um veterano, mais que veterano na liga. E, pá, se ficar na equipa, contrato mínimo, pronto, é o que é. É o que é. A equipa, para além disso, pode usar o non-tax mid-level, porque lá está, vai fugindo aqui da J-Print, tem a full mid-level. Claro que se usar a full mid-level, a equipa, lá está, entra não só na first apron, também pode entrar na second apron. Vamos imaginar, renovem com o Garrett Trample e vai buscar lá está. Não, desculpem. Renovem, vão buscar alguém por Melvin Neville, depois vai buscar alguém para preencher lá está o 14º spot, contrato mínimo. Ou renovem com o Garrett Trample, a equipa entra lá está na second apron. Por isso aqui esta mid-level, 14 milhões, se usarem, não convém usá-la toda. Se não atingem aqui a second apron, acho que mais a Giro não quer. Depois tem a biannual também. Também se usarem a biannual, entra na first apron. Se usarem uma parte da mid-level, vão atingir lá está a second apron, porque está ali muito reduzido. Aliás, basta renovar com o Garrett Temple, pronto, por exemplo, pelo mínimo, ou o Chris Boucher pelo mínimo, pá, embora, pronto, não sei. Ao buscar alguém pelo mínimo, já entram lá está na first apron, sinceramente. Por isso, questões de trocas do Giannis, se calhar pode ser antes da Free Agency. Yeah. Pós-draft, mas antes da Free Agency, porque senão acho que pode aqui coisa. Só se eles esperarem, não é? E pronto. Mesmo assim, estou curioso para saber esta questão toda de Giannis, de Kevin Durant, e muito curioso para ver os Raptors, que eu pensava que, vou ser sinceros, eu pensava que a equipe ia ficar quietinha, ia experimentar este núcleo de jogadores, este 5 titular, mais a estes jovens, não é? O Walter, o Grady Dick, o Akbaji, a ver o que é que dava. Claro que com esta equipa podes ir aos playoffs, podes, não é? Mas pá, até podes passar uma ronda, podes, se estiveres ali, se estiveres ali, pá, se calhar passas sim, contra os meus Magic, contra os Miami Heat, pá, e mesmo os Magic não estão assim, grande coisa. Mas podes passar uma primeira ronda, sei lá, com esta tem a questão do Boston Celtics, não é? Mas depois lá está, da segunda ronda para a frente já entra Pacers, entra Cavs e aí acho que os Raptors já não tem hipótese. Por isso vai ser uma equipa, lá está, no máximo dos máximos e depende do matchup, pode chegar à segunda ronda, no máximo dos máximos. Mas play vai ser, isto só se houver muitas lesões, play eles vão estar lá de certeza, nem que seja em nono ou 10º lugar, ali a disputar com os Bulls e a coisa resultar muito mal. Mas já, vão estar ali, sinceramente, o mínimo. Lá está aí. Se os Raptors, se tiver toda a gente saudável e cair fora do play-in, eu ficava surpreso, sinceramente, porque eles têm qualidade, porra. Tem aqui um belo quinteto de jogadores, ali malta jovem do banco, pode contribuir. Pá, é por isso que eu, um treinador que também gosto, também, não acho assim um grande treinador, mas acho um treinador bom, pelo menos não, gosto do que eu vejo do trabalho dele, mas pronto, vamos ver o que é que vai ser aqui da questão dos Raptors, se sempre vão atrás dali de um peixe grande, seja Kevin Durant, seja Giannis, vamos para estar atentos, embora Giannis é muito falado por causa dessa questão que eu falei, de Masai que é um amante dele há não sei quantos, pá, há uma década ou uma dúzia de anos, mas já, vamos ver como é que vai ser o futuro dos Raptors, que realmente eu pensava que ia ser assim, como eu digo, muito morno, não é assim, não acontecer grande coisa. Foi um bocado azar, pronto, não só eles como muitos, não ter uma pique mais alta, lá está o top 4, para meter aqui a encaixar nesta equipa para ser assim mais competitiva, sinceramente. Se metesse, então se fosse Cooper Flag, não é? Mas pá, sei lá, se fosse um Dylan Harper seria engraçado estar aqui nesta equipa. Estava mesmo interessado para ver, lá está, como é que seria aqui o encaixe nele nesta malta. Ou um Ace Bailey, que se calhar o Ace Bailey, Ace Bailey.
para o Masai Ujiri e o FJ Edgecombe, lá está, jogadores estereótipos da Masai Ujiri. Mas pronto, espero que tenham gostado. Se gostaste, deixa o like no vídeo, que ajuda sempre no algoritmo, e subscreve o canal, que é o que melhor podem fazer. Grande abraço a todos, e o próximo e o último vídeo aqui da rubrica será sobre os Portland Trail Blazers. Outra equipa bastante curiosa. Bastante curiosa para saber o que é que eles vão fazer neste verão. Realmente, embora eu sei, pode ser uma equipa vendedora. Sinceramente, não vai ser uma equipa compradora. Vai ser, acho que vai ser mais vendedor. Mas eu já vou falar deles. Nós está no próximo vídeo. Grande abraço, fiquem bem.